Boa noite, irmãos. Graça e paz. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, os versículos de 1 a 5. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo do 1 ao 5. Amém? O texto diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Amém? Esse é um texto bastante conhecido dos irmãos. Provavelmente alguns de vocês devem ter sido um dos primeiros versículos que decoraram. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E nesse começo de ano, eu comecei a pensar lá em casa sobre algumas perguntas que a sociedade se faz na atualidade. O que as pessoas buscam responder? Todos nós temos dúvidas, inquietações, e quando o ano vira, geralmente é esse momento que nós fazemos reflexões e aí repensamos essas perguntas. Então, às vezes as pessoas pensam: quem eu sou? Qual que é a minha importância na sociedade? Qual que é a minha relevância? Ou então, o que eu preciso fazer esse ano para alcançar o sucesso, para que os meus planos e projetos sejam bem-sucedidos? Ou então, alguns podem se perguntar: como ser feliz? Como no meio de uma rotina caótica, de trabalhar 8, 10 horas por dia, chegar em casa, dar conta dos afazeres e fazer tanta coisa, como ser feliz? E há muitas perguntas que a sociedade vai fazendo. Nós também, como crentes, às vezes fazemos essas perguntas nesse momento de reflexão. E aí eu fiquei curioso e fui pesquisar quais foram os livros mais vendidos do ano passado. Fui lá na Amazon e fui pesquisar para ver o que as pessoas estão lendo para tentar responder essas perguntas. Eu fui nos 10 principais livros, e eu não vou ler todos os nomes, mas dos 10, 4 eram livros sobre autoajuda e sucesso. O quarto mais vendido se chama O Homem Mais Rico da Babilônia, que é um livro que promete ensinar você como dobrar suas riquezas. O sétimo, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O nono, Os Segredos de uma Mente Milionária. E o 10º, A Psicologia Financeira. E é interessante vermos que quando as pessoas vão buscar livros, que é uma ferramenta, mas a gente poderia usar a internet, poderia ver os vídeos mais vistos. Quando as pessoas vão buscar resposta para suas inquietações nos livros, geralmente está ligado ao sucesso, à vida financeira, a como prosperar financeiramente, a como influenciar as pessoas. João, ele escreve o Evangelho, escreve esse testemunho sobre a vida de Jesus, e ele parece preocupado em responder uma pergunta simples logo de cara: quem é Jesus? E é interessante que ele está respondendo essa pergunta aqui no começo, e se os irmãos se lembrarem de como era o costume da escrita dos manuscritos antigos, você não tinha esse livro bonitinho, encadernado, eram-se escrito em rolos, pergaminho geralmente, e a pessoa abria aquele rolo e começava a ler. Então, quando alguém acessasse esse rolo, esse pergaminho sobre o Evangelho de João, a primeira resposta que ela teria é: quem é Jesus? E João gasta um bom tempo, ele gasta 18 versículos falando diretamente, profundamente, construindo uma teologia sobre quem é Jesus. E com certeza, se eu perguntasse para cada um aqui, teríamos diferentes respostas sobre quem é Jesus. Teríamos palavras muito bonitas, com certeza diríamos que Ele é o Salvador, nós diríamos que Ele é aquele que deu a vida por nós, e nós responderíamos de diversas formas: quem é Jesus? Porque nós, como crentes,
com certeza em algum momento da vida pensamos e precisamos refletir nisso. Quem é Jesus? Quem que é esse que eu estou servindo? Quem é esse que incendiou o meu coração a ponto de eu deixar a minha vida para trás, o velho homem, deixar morto e correr para a luz e ir para a vida? Quem que é esse que me atraiu? Os 5 primeiros versículos, que é o que nós vamos trabalhar, responde com 4 respostas sobre essa pergunta muito simples: quem é Jesus? A primeira resposta que João dá é uma resposta que é até óbvia, e com certeza os irmãos iriam responder de lata: Jesus é Deus. Ele começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Olha o que João faz aqui. Primeiro ele começa com essa palavra, no princípio, que logo os irmãos que são conhecedores da Bíblia devem ter puxado ali. Opa, onde é o princípio? Qual que é o livro dos princípios? Gênesis, certo? E Gênesis começa exatamente com essa palavra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E João, conhecendo seus leitores, já sabe que eles vão fazer um link. Olha, no princípio, Gênesis está falando do começo, está falando da criação. No princípio era o Verbo. O que é esse verbo? O que é verbo? Algumas traduções, eu não sei se é o caso da tradução que passou aqui, mas traz: no princípio era a palavra. O que é isso? Se os irmãos forem lá para o grego, vocês vão ver que o verbo, a palavra, é uma palavrinha chamada logos. E aqui João, ele também está usando dessa estratégia de se comunicar facilmente com o seu leitor, porque o que é o logos? Se um judeu pegasse o evangelho de João e lesse, ele ia lembrar lá de Gênesis, e logo ia lembrar que Deus criou todas as coisas pela palavra, pelo logos, certo? Deus disse: haja luz, e houve luz. Ele não fez uma ação de ir lá e montar uma máquina e fazer uma bola que formou o sol. Ele disse: haja luz, houve luz. Haja separação no firmamento, houve separação no firmamento. Então Deus, ele usa da palavra para criar, e essa palavra é o logos. Mas não só o judeu iria entender isso, como também os gregos tinham essa palavra logos como essa lei que rege todo o universo e que mantém tudo funcionando, essa lei que cria todas as coisas e mantém tudo no seu devido lugar. Os gregos que seguiam essa filosofia do estoicismo, quando abriram esse evangelho e leram que havia o logos, já pensava: opa, esse logos eu conheço, esse logos é o logos da criação, é o logos que mantém as coisas todas funcionando. E aí João, ele usa desse evangelismo muito inteligente para alcançar também aos gregos, para dizer: olha, no princípio, quando todas as coisas foram criadas, era o logos estava lá. Só que esse logos, ele estava com Deus, e esse logos era Deus. Jesus, que é o logos, que é a palavra, que é o verbo, ele é Deus. E não só é Deus, como estava com Deus. Como assim? Eu não posso ser o Brandon e estar com o Brandon. E aí os irmãos vão se lembrar do grande mistério da Trindade. Nós temos um só Deus, certo? Mas que são três. E o Espírito Santo. Deus criou todas as coisas. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Mas a Trindade toda está ali nesse processo da criação. A Trindade está lá criando todas as coisas. O Logos, a palavra que traz a origem, que faz o que não existe existir, está lá. E por que isso é importante? Não é só um jogo de curiosidades que João está trazendo aqui. Mas veja, algumas coisas que nós prezamos muito só acontece porque Cristo é Deus e porque a Trindade ela é perfeita e ela existe nessa perfeita comunhão. Por exemplo, hoje nós cantamos 2 hinos que falam sobre o amor de Deus, não cantamos? O primeiro hino era um hino do cantor cristão que falava sobre o amor, e depois, quando o louvor voltou, o primeiro hino novamente falava sobre o amor de Deus. O amor de Deus só é possível porque há uma Trindade. Pensem,
O amor, ele existe em resposta a alguém. Eu amo e amo algo ou amo alguém. É algo que eu exerço sobre a vida de alguém. Deus não muda. Deus é imutável, não é? Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Deus não muda, Ele precisaria ser amor não só agora, mas desde a eternidade, certo? Porque se Ele não era amor na eternidade, mas é amor agora, isso significa que Ele mudou. E Ele não pode mudar, porque se Ele muda, Ele nega a si mesmo. Quem Deus amava na eternidade, se não existia nada, se não havia sido criado nada? Quem Deus amava no princípio? Não existia nada, não existia humanidade, não existia céus e terra. Não... O Pai amava o Filho, o Espírito, o Filho ama o Pai, o Espírito ama o Filho e o Pai. Esse amor que existe dentro da Trindade transborda e é o que possibilita que Deus nos ame hoje. O amor existe dentro da Trindade e por isso eu posso dizer que Deus me ama e que eu amo os irmãos e que os irmãos me amam. Por quê? Porque a Trindade existe e se Cristo não é Deus, se Cristo foi criado, se Cristo nasceu depois, se foi gerado depois e não existia desde a eternidade, então essa Trindade não existe, esse amor não existe. Outra coisa, se Cristo não é Deus, esse sacrifício que Cristo fez por nós é um sacrifício em vão, porque a nossa ofensa não foi só contra o Zé que eu xinguei, ou contra a Maria que eu dei um chute na canela. Todos os pecados que eu cometi eram ofensas diretas contra Deus. E se minha ofensa é contra uma autoridade tão grandiosa, tão santa, tão celeste como o nosso Deus, eu não posso achar que alguém que é inferior a Deus seria capaz de me salvar. Somente o Deus que se entrega por nós é capaz de nos salvar. Então, João está dando talvez uma das características mais importantes de Jesus Cristo. Ele é Deus. Porque se Ele não for Deus, estamos perdidos. Se Cristo não for Deus, esse sacrifício não valeu. Se Cristo não for Deus, não estamos salvos. Nosso pecado ainda está diante do Senhor, ainda estamos condenados. Segunda característica que João traz sobre Jesus é que por meio dele todas as coisas foram criadas. Lembra, como eu disse, que Deus disse e assim se fez. E se todas as coisas foram criadas por meio dele, sem ele, nada do que foi feito seria criado. É o que João está dizendo aqui. Então, tudo que existe, tudo que você vê, todas as coisas foram criadas porque foi feito por meio dele, por meio dessa palavra criadora. E não só isso, ele é o criador e ele é também o sustentador de todas as coisas. Se os irmãos puderem abrir lá em Hebreus, no capítulo de número 1 e o versículo 3, o autor de Hebreus, ele retoma essa mesma ideia do Cristo como criador e como sustentador de todas as coisas. Hebreus 1:3 diz assim: o Filho, Jesus Cristo, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se a majestade nas alturas. Ele é o criador e ele é o sustentador. Irmãos, hoje amanheceu e depois passou-se o dia e anoiteceu, e provavelmente amanhã vai amanhecer de novo, mas isso não acontece por acaso, não é porque já está programado, alguém deu corda lá para acontecer, assim as coisas funcionam. Isso acontece porque Cristo sustenta todas as coisas. É Ele que faz amanhecer, é Ele que faz anoitecer. E se a palavra de Cristo, se esse Logos deixasse de sustentar, tudo isso aqui ruiria. A natureza, as leis, tudo que você vê funciona bem arranjado, bem orquestrado, porque Cristo sustenta todas as coisas, inclusive as nossas vidas. O que seria de nós se não fosse Cristo? Cristo sustenta todas as coisas, inclusive a minha vida, inclusive a tua vida. É Cristo que mantém tudo funcionando, é Cristo que vai te acordar, é Cristo que vai te sustentar durante o dia, é Cristo que vai te pôr para dormir.
porque sem Ele, tudo que foi criado não seria criado. O que é não existiria sem que fosse Cristo. Tudo funciona porque Cristo mantém tudo funcionando perfeitamente. Mas João continua dizendo que esse, que é o Criador, ele também é onde está a vida. Versículo 4 diz, João 1,4: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Se a vida está em Cristo, fora de Cristo não há vida. Se a vida está em Cristo, qualquer outro caminho, qualquer outra pessoa, qualquer outra fonte não tem vida, porque a vida está em Cristo. O que significa que antes de nós estarmos em Cristo, nós estávamos mortos. Mas irmão Brenda, eu era bom, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu não falava mal de ninguém, eu só cuidava da minha vida. Antes de Cristo, você estava morto. Todos nós, antes de Cristo, estávamos mortos, porque só em Cristo há vida. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Se os irmãos olharem lá em Efésios, capítulo de número 2, também um texto muito conhecido, versículo 1. O texto diz, Efésios 2, versículo 1: Ele nos deu vida, Ele vos deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então, como vocês estavam? Ou como nós estávamos? Mortos em nossas transgressões e pecados. Até que Ele veio, a vida veio e nos deu vida. Somente nele a vida. E por último, Cristo é a luz dos homens. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. É a mesma lógica aqui. Se Ele é a luz dos homens, se nele está a luz dos homens, fora dele há luz? Não, fora dele há trevas, que é exatamente o paradoxo aqui que João está fazendo. Ele está dizendo, olha, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Então imagina que tudo isso estava perdido em trevas, tudo isso estava escuro, tenebroso, não havia luz. E de repente a luz resplandece, a luz vem, essa luz que é Cristo, vem. E o que acontece com as trevas? Elas não resistem, elas se dissipam. É como quando você está num quarto escuro que você não enxerga nada, e de repente você acende aquele interruptor que chega, dói o olho, e de repente as trevas ficam lá, demora para passar? Não, né? Elas dissipam, elas somem. Cristo é a luz dos homens, e conforme essa luz chega, conforme o reino de Deus avança, as trevas não prevalecem, e aqueles que estavam cegos, que era eu e vocês, agora nós podemos ver, porque essa luz abriu os nossos olhos. Se os irmãos lembrar, lá em João 8,12 diz que Ele é a luz do mundo, e quem o segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Ele é a luz do mundo. Diante disso, dessas 4 características de Jesus, o que nós podemos apreender, levar para essa nossa semana, levar para esse início de ano, para responder às nossas questões? Primeiro, conhecendo quem é Jesus, nós temos plena segurança, porque o nosso Salvador não é qualquer um. Eu não estou seguindo um profeta simplesmente, eu não estou seguindo simplesmente alguém que tem palavras bonitas, alguém que tem um discurso eloquente, uma religião que tem muitos símbolos, muitos rituais, nada disso. Eu estou seguindo alguém que é Deus, e por isso eu posso sair daqui dizendo que eu estou salvo em Cristo. Eu posso sair daqui cantando, que segurança, que segurança alicerçada em Jesus a que eu tenho. Por quê? Não por mim, não pelos meus méritos ou pelas minhas causas, mas porque Ele é Deus, e somente um Deus pode fazer obra tão extraordinária como a que Ele fez, que foi a obra de salvação nas nossas vidas. Segundo, Cristo está no controle de tudo.
Eu não sei quais foram os seus planos, os seus projetos, eu não sei o que cada um passa, mas isso eu posso afirmar com plena convicção. O Criador, Ele não só criou, deu corda e aí Ele foi para o céu ou para qualquer outro lugar e deixou tudo rodando. Ele está acompanhando cada mínimo detalhe da sua criação, sustentando, segurando, mantendo cada um de nós de pé, mantendo a sua igreja de pé, mantendo as leis da natureza, tudo funcionando. E, mais uma vez, que segurança, saber que nós não estamos guardados pelo homem, mas estamos guardados por um Deus que mantém todas as coisas de pé funcionando. E por último, as trevas não podem resplandecer sobre essa luz. A morte não pode vencer a vida que há em Cristo. E essa é a nossa esperança. Tanto para nós, porque nós temos convicção de que fomos salvos, vivificados, que os nossos olhos foram abertos, mas também porque com certeza todos nós temos um vasto campo missionário lá fora. Nós conhecemos muitas pessoas que ainda estão em trevas, conhecemos muitas pessoas que ainda estão mortas, mas o nosso papel não é inserir vida, até porque nós não podemos, e muito menos abrir os olhos à força, porque nós não temos esse poder, mas nós estamos direcionados por alguém que é a vida e que é a luz, alguém que insere vida e que traz de volta esses que estão mortos, e alguém que abre a luz desses que estão cegos. Então qual que é o nosso grande papel nisso? É levar, é fazer com que esse reino de Deus avance, levar dessa mensagem tão simples como João faz aqui, ó. Gente, no princípio, Jesus estava lá porque Ele era Deus, Ele criou todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas, Ele é a vida, Ele é a luz, simples. Veja que João não estava fazendo nada extremamente elaborado. E aí, o restante é com Deus. É Deus que abre os olhos, é Deus que dá a vida. Amém? Vamos orar? Irmã Nair, ora ou encerro? Pode orar? Santo Deus, seja adorado, glorificado em todas as coisas. Nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio de podermos ser cuidados, direcionados pelo próprio Deus, por alguém que não é um simples rei, um simples profeta, mas que é o Deus que se fez carne e nos amou e nos salvou, e por isso nós te glorificamos. Nós reconhecemos que estávamos perdidos, reconhecemos que estávamos mortos, cegos, mas o Senhor que é a luz do mundo, o Senhor que é a vida, nos vivificou, abriu os nossos olhos e nos colocou aqui em comunhão, em comunidade, e por isso nós te adoramos, te glorificamos por tudo que o Senhor tem feito. Nós queremos aproveitar, Pai, e pedir por todas essas pessoas que nós vamos encontrar essa semana, essas pessoas que ainda não conhecem ao Senhor, que ainda estão mortas em suas ofensas, em delitos, essas pessoas que ainda não tiveram seus olhos abertos. Nós pedimos para que o Senhor nos capacite para que possamos levar essa preciosa mensagem, e clamamos para que o Senhor possa fazer na vida delas, assim como o Senhor fez nas nossas vidas, assim como o Senhor tem feito constantemente no decorrer da história, salvando homens que não são merecedores, que o Senhor possa continuar a fazer em nosso meio, fazendo em Campo Mourão, fazendo nesse bairro, Pai, abrindo os olhos, levando vida para as pessoas, e que elas possam, Senhor Deus, glorificar e exaltar esse Deus que nos salvou e que nos sustenta todos os dias das nossas vidas. Que tudo que nós fizemos possa glorificar e exaltar o Teu santo nome, Pai, em nome de Jesus, amém.